vamos iniciar com a participação de Ana, logo depois a gente tem a participação de Bia, de Jamile, e vamos dar continuidade, eu faço uma fala final, e espero que todos, né, todos nós tenhamos uma manhã bastante produtiva, alegre, e que a gente possa esclarecer todas as dúvidas possíveis, tá bom? Grande abraço a todos, e Ana, é com você, minha querida. Bom dia, pessoal. Como a Marita falou, eu me chamo Ana. Hoje eu estou na subgerência de pagamentos, né, na folha de pagamento, e hoje a gente traz mais uma temática muito importante para os servidores, que é relacionada ao regime de trabalho, ao regime de trabalho, né? E hoje a nossa agenda, a gente tem como temática, né, identificar a carga horária trabalhada pelo contra-cheque. Como é que você, servidor, consegue identificar qual a carga horária, né, de trabalho pelo seu contra-cheque? Vamos mostrar também as tabelas de vencimento das principais carreiras da universidade, que é a carreira de técnico específico, né, o técnico universitário e analista, dos servidores em cargo em comissão e do magistério superior, que é da carreira do docente. A gente também vai falar um pouco sobre a carga horária de trabalho prevista nas legislações estaduais, o quantitativo de analistas e técnicos por regime de trabalho e o quantitativo de docente por regime de trabalho. Logo após, né, Jamile, que atualmente é subgerente de admissão e acompanhamento de pessoas, ela vai trazer quais são os documentos necessários para a abertura do processo de aumento de carga horária, tanto do servidor docente quanto do servidor técnico específico, que são as principais carreiras da universidade, o fluxo desses processos de aumento de carga horária, do servidor docente, do técnico, e depois a Aretusa vai trazer um resumo sobre a ampliação de carga horária na universidade atualmente. Então, vamos começar com a nossa temática. A carga horária, né, de trabalho prevista no Estatuto do Servidor, de forma geral, ela é de 30 horas semanais, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Então, de forma geral, né, o servidor de provimento permanente, ele fica sujeito a uma carga horária de 30 horas semanais. Além disso, a gente tem o artigo 25 determinando que o ocupante do cargo de provimento temporário, ele pode ser convocado sempre que houver interesse da administração ser convocado, né? E é justamente por esse motivo que na universidade os servidores ligados à área administrativa, quando nomeados em cargo comissionado, eles atuam com um regime de trabalho de 40 horas semanais, né? Existe a ampliação da carga horária por conta do exercício do cargo em comissão. É o que está previsto no artigo 24 e 25 da Lei 6677. Agora a gente vai trazer, né, o que está previsto para a carreira de analista e técnico universitário, né, o grupo técnico específico. Na Lei 11.375 de 2009, que é a lei que estrutura a carreira do técnico universitário, a gente percebe que a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. A jornada de trabalho dessa carreira é de 30 horas semanais. Porém, ela pode ser ampliada a qualquer tempo por interesse da administração pública e com a anuência do servidor, sendo alterada a gratificação de suporte técnico universitário, a GETCTU, atribuída de acordo com a respectiva jornada de trabalho. Ou seja, é possível, né, a ampliação de jornada de trabalho para 40 horas semanais, sendo alterada a percepção da GSTU. Mas, a partir de 1 de agosto de 2019, com a edição da lei número 14.098, né, de 10 de junho de 2019, publicada no Diário do dia 10 de junho,
Essa lei ela alterou a estrutura remuneratória da carreira de técnicos universitários, né? E aí, além da GSTU, existe também uma diferenciação no vencimento base, que passou a ter um valor diferenciado em razão da jornada do trabalho do servidor. Então, não somente a GSTU vai ser alterada para o técnico, também o vencimento. Isso vai ficar bem claro quando a gente mostrar para vocês a tabela de vencimentos da carreira de técnico universitário. Agora vamos falar um pouco sobre a carreira, a carga horária, né, da carreira do magistério superior, o regime de trabalho dos servidores docentes, né? O professor integrante da carreira de magistério superior, ele fica submetido a um dos seguintes regimes de trabalho. Ele pode trabalhar 20 horas semanais, 40 horas semanais de trabalho ou o regime de tempo integral com dedicação exclusiva, com a obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho. O que a gente entende como 40 horas, né, com dedicação exclusiva. Ao docente em regime integral, com dedicação exclusiva, será vedado o exercício, né, remunerado de qualquer outro cargo, emprego, função ou atividade autônoma, com ou sem vínculos em entidades públicas ou privadas. É como o nome já diz, né? Dedicação exclusiva. Ele não pode ter vínculos com outras instituições, né? O docente em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, passando a ocupar cargo, comissão ou função gratificada na universidade, ele pode se afastar total ou parcialmente das atividades de ensino, pesquisa ou extensão. E qualquer das hipóteses para a opção de remuneração nos termos da legislação em vigor. Ou seja, quando o docente em regime de tempo integral ele estiver em cargo ou comissão, ele pode se afastar total ou parcialmente, né, das atividades de ensino. E isso também está previsto na legislação. Além disso, o docente em regime de trabalho de 20 e de 40 horas semanais, ele pode requerer, junto ao departamento em que ele esteja lotado, mudança do regime de trabalho para tempo integral com dedicação exclusiva, observando a legislação pertinente e também a disponibilidade orçamentária. E logo após a gente vai ver quais são os documentos, qual o fluxo para que o docente faça o requerimento de ampliação de carga horária. Os valores dos vencimentos dos integrantes da carreira do magistério superior, eles serão fixados segundo as classes e os níveis a que pertence e de acordo com o regime de trabalho a que estiverem submetidos. É justamente, né, a segregação do salário em conformidade com a classe, o nível e a carga horária. Vai ficar muito claro esse ponto quando a gente trouxer a tabela de vencimentos. Além disso, o vencimento base do docente em regime de 40 horas semanais, ele é o dobro do vencimento básico do docente em 20 horas semanais. Tudo isso aqui que a gente falou em relação à carreira do magistério superior está na Lei 8.352 de 2002, que estrutura a carreira do magistério superior. Agora, a gente já consegue compreender, né, quais são as principais cargas horárias desses grupos, e a gente vai compreender como identificar a carga horária trabalhada pelo contra-cheque. Como é que, através do contra-cheque, eu consigo comprovar né, a carga horária de trabalho. Então, vamos lá. A primeira observação com relação a esse ponto é que a carga horária, se a gente observar no contra-cheque, no campo carga horária da lei, certo? Esse campo aqui, carga horária da lei, isso gera muita dúvida e foi justamente por isso que a gente trouxe esse ponto aqui. Essa carga horária da lei aqui, o que é que significa esse ícone, Ana?
significa a carga horária prevista no artigo 24 da Lei 6677 ou na legislação específica de cada servidor da carreira. E não representa eventual ampliação de carga horária decorrente de percepção de gratificação ou outras vantagens. Justamente por isso que o mais importante é que você compreenda as rubricas do seu contra-cheque e consiga conciliar com a tabela de vencimentos vigentes para você conseguir encontrar qual é o seu enquadramento na carreira. Então, a gente traz aqui, né, as rubricas as principais rubricas que vão identificar o regime de trabalho do servidor. A principal é a rubrica de vencimento, a rubrica 002 e a 001, que é o vencimento ao salário base, que é o valor pecuniário pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. A gente tem para o servidor técnico específico, né, o técnico universitário analista, a GSTU, que é a gratificação de suporte técnico universitário. Para o técnico universitário, a GSTU vem com o número de rubrica de 0040. Para o analista, o número é 0042. Essa rubrica, ela é privativa, né, dos servidores ocupantes da carreira de analista e técnico e é concedida em razão da jornada de trabalho desempenhada pelo mesmo. É o que está previsto no artigo 18 da Lei número 11.375 de 2009. A gente também tem, como forma de identificar o regime de trabalho do servidor, a função gratificada, porque inicialmente a gente falou, né, que na universidade, os servidores que ocupam cargo comissionado, eles estão submetidos a uma carga horária de 40 horas semanais, né? Então, a função gratificada é a gratificação paga ao servidor de carreira investida em cargo em comissão. O servidor, ele pode optar pelo equivalente a 30% do valor correspondente ao símbolo do cargo de provimento temporário ou pelo valor integral do símbolo, que neste caso será pago como um vencimento básico enquanto durar a investidura na função, ou ainda pela diferença entre o vencimento básico e a retribuição do seu cargo efetivo. Aqui é a opção de vencimento que o servidor efetua no momento da nomeação no cargo comissionado. Né? Hoje, a gente e a rubrica que identifica a função gratificada é a rubrica 008 e a rubrica 009. A rubrica 008 se refere à direção e assessoramento superior, que é vinculada aos símbolos dentro da universidade, né? O DAS-3, que está vinculado a gerentes, coordenadores, o DAS-2C, vinculados a diretores de departamento e pró-reitores e a vice-reitora. O DAS-2A, que é o símbolo do reitor. E temos também a rubrica 009, que é a direção e assessoramento intermediário, que é o DEI-4, vinculada a coordenadores 4 e subgerentes, e o DEI-5 vinculadas a secretários de colegiado e secretários administrativos. São essas as rubricas, né, relacionadas à função gratificada. Além disso, é importante a gente trazer também a rubrica 1143, que identifica a CET, né, que é uma atribuição, uma condição especial de trabalho, que é uma atribuição para uma especialidade específica. E é uma vantagem concedida aos servidores ocupantes de cargo de direção e assessoramento intermediário e que executam as atividades que necessitam de formação acadêmica específica. E essa rubrica ela não pode exceder o limite percentual de 125% sobre o vencimento base, sobre o vencimento do símbolo, e no caso do servidor técnico específico, quando ele está investido em cargo em comissão ou função de confiança, ele pode optar, enquanto perdurar a investidura, entre a GSTU ou a CET.
Ocorre que essas vantagens elas são incompatíveis. Ou você escolhe receber a GSTU, ou você opta por receber a CT. O importante a gente trazer também é que nem todos os cargos comissionados na universidade, eles têm CT, porque, como a gente disse, é uma condição específica para alguns cargos que necessitam de formação acadêmica e, portanto, para esses casos, né, os servidores técnicos específicos, eles podem optar ou pela percepção da GSTU ou pela CET. A gente também tem a rubrica 1044, que é o regime de trabalho integral, aumento produtivo, que é uma vantagem concedida também ao servidor, muito semelhante à rubrica da CET, né? É uma vantagem, só que nesse caso, ela é concedida aos servidores de direção e assessoramento superior. E ela tem como objetivo propiciar o aumento da produtividade das unidades administrativas ou de seus setores. Ou está vinculada à realização de tarefas especializadas. Existe a mesma regra, né? Ela só é paga no limite percentual de 125% incidente sobre o vencimento do cargo ou da função ocupada pelo servidor. E também é uma vantagem incompatível com a GSTU. Então, ou seja, o servidor opta ou pela RTI ou pela GSTU. E nesses casos, da mesma forma, nem todos os cargos em comissão da universidade possuem RTI, porque também está vinculado a uma necessidade específica do trabalho ou do setor que o servidor está lotado. São essas as principais rubricas para identificar a carga horária do servidor. E aí agora eu trago a tabela de vencimento de das principais carreiras da universidade, justamente para que a gente consiga fazer esse exercício prático de identificar, através da remuneração, qual é a nossa carga horária, né? Iniciando pela tabela de vencimentos do técnico universitário, que está disposta na Lei 14.098, de 10 de junho de 2019, que foi publicada no Diário Oficial em 13 de junho de 2019. A tabela de vencimentos do servidor, a tabela de vencimentos de 30 horas, ela se inicia com um valor de R$ 796,26 para o grau 1 e grau 2, 863,16, grau 3, 932,20 e para o grau 4, 1.006,80. E aí, existem as variações por referência, né? O que a gente chama aqui de nível. Do grau 1 até o grau 3. Esse valor ele vai variar de 648,80 até 2.149,10, né? Então, o que é que vamos supor? Você está com o seu contra-cheque aí e verifica que o seu vencimento ele é de 863,16 e que sua GSTU é de 1.080,30. Conciliando com a tabela de vencimentos, você percebe que você está no grau 2, referência 2, né? E trabalhando 30 horas semanais. Essa é a forma que o servidor consegue identificar a sua carga horária. Pessoal, bom dia. Desculpa interromper. Só chamar a atenção da intérprete Virgínia, ela não está atenta ao chat. Para o revezamento, desculpa mais uma vez. Certo. Então, vamos lá. Em relação à tabela de vencimentos do técnico universitário em regime de trabalho de 40 horas semanais. Essa tabela, ela se inicia também no grau 1 até o grau 4, sendo que o vencimento do grau 1 é de 1.009,35, do grau 2, 1.099,22, do grau 3, 1.187,20 e do grau 4, 1.282,20. Sendo que né, a gente também tem a gratificação de suporte técnico universitário, que vai variar pelo nível,
né? E aí a gente começa inicialmente com grau 1, referência 1, no valor de 917,34 e encerra no grau 4, referência 3, no valor de 2.925,04. Fazendo o mesmo exercício, vamos supor que você observa que o vencimento, né, a rubrica 002 no seu contra-cheque está no valor de 1.187,20 e que você recebe 2.055,86 de GSTU, né, a rubrica 0040. Qual é o seu enquadramento? Você está no grau 3, referência 2, e com carga horária de 40 horas semanais. Agora vamos para a carreira de analista universitário, certo? A estrutura a tabela de vencimentos da carreira de analista universitário, ela não, a última alteração foi publicada no Diário de 8 de maio de 2015, através da Lei 13.342 de 2015. A partir do grau 1, né, o vencimento é de R$ 1.177,56 até o grau 9, no valor de R$ 3.240,78. E aí a gente tem, né, a GSTU para o servidor de 30 horas, o analista universitário de 30 horas, que ela vai variar, né, conforme a referência também. E a gente sabe que a referência do analista ela está vinculada ao grau de instrução, sendo que, inicialmente, no nível superior, ela fica no valor de R$ 804,42 e até R$ 4.695,12 de doutorado, certo? Ou seja, do grau 1 até o grau 9. De 804,42 até 4.695,12. A gente também tem a tabela de analistas universitários que trabalham 40 horas, né? Que ela vai variar de 1.471,30 no grau 1 referência 1, grau 1 referência S, até 7.346,39 no grau 9 referência D. Ou seja, a gente tem essas variações, né, com relação à referência do servidor. Fazendo o mesmo exercício que a gente fez com o técnico universitário. Vamos supor que você, analista universitário, observe que recebe um vencimento de 1.354,21 e uma GSTU de 1.296,20. Ou seja, você é analista universitário grau 2, referência por conta da GSTU de 1.296,20 e tem um regime de trabalho de 30 horas semanais. Fazendo agora com relação ao servidor que trabalha 40 horas. Vamos supor que você tem um vencimento de 1.557,32 e uma GSTU de 3.412,86. Ou seja, você é analista universitário do grau 3, referência M, com regime de trabalho de 40 horas semanais. Agora vamos trazer a tabela de vencimentos dos docentes, que ela vai variar com relação às classes, né, e o nível. A gente tem, né, a classe de auxiliar, assistente, adjunto, titular e pleno. Para o servidor de 20 horas semanais, no nível A, o salário se inicia com R$ 1.727,54 e para
para a última referência dessa carreira, o salário de 9.710,13 quando em dedicação exclusiva, né? Que é quando o docente está na carreira de pleno. Aqui, a gente também tem que a última alteração foi publicada no Diário de 8 de maio, da Lei 13.342 de 2015. Basicamente, as tabelas de vencimento das principais carreiras são essas, né? Tanto do docente do técnico, e a gente vai trazer a tabela de vencimentos dos cargos em comissão. A gente tem o vencimento, né, do símbolo DAS2A, que atualmente o valor é de R$ 6.513,34, do DAS2C, que o valor é de R$ 3.721,91, e do DAS3, que o valor é de R$ 2.326,19. Do DEI4, que o valor é R$ 1.395,73, e do DEI5, que o valor é R$ 998. Até o DEI4, a gente tem à disposição na Lei 13.342 de 2015. Porém, houve alteração do vencimento do DEI5 na Lei 14.165 de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário de 25 de setembro. O Estado, né, precisou ajustar no ano de 2019 o vencimento do DEI5 ao salário mínimo, porque esse valor era abaixo do salário mínimo, então houve, né, um reajuste para equiparar o salário mínimo vigente da época de 2019, que hoje, novamente, a gente tem essa situação novamente do DEI5 estar abaixo do salário mínimo por conta de não ter havido também essa alteração. Aí, basicamente, com relação à tabela de vencimentos de cargo em comissão, é essa. O que a gente também chama atenção, novamente, é com relação a essa diferenciação entre a carga horária do servidor investido no cargo de provimento temporário e a sua carga horária de cargo efetivo. Como a gente disse, o servidor técnico, os servidores técnicos específicos, quando nomeados em cargo comissionado, eles, por necessidade do serviço, eles trabalham 40 horas semanais. Porém, é somente durante o exercício do cargo. Quando ele é exonerado do cargo, ele retorna para a carga horária que ele ocupava anteriormente, a carga horária do cargo efetivo. Vamos supor, se você era 40 horas semanais, você continuará 40 horas semanais. Porém, se não existe um processo, né, uma portaria vinculada ao seu cargo efetivo, necessariamente o servidor ele precisa retornar para a carga horária anterior ao exercício do cargo comissionado. Então, a gente precisa separar, de fato, a carga horária do cargo efetivo e a carga horária do cargo em comissão. Aqui a gente traz, né, o quantitativo de analista e técnico universitário por carga horária. E a gente observa que hoje a gente tem 39% dos técnicos específicos trabalhando 30 horas semanais e 61% dos técnicos específicos trabalhando 40 horas semanais. A gente tem percebido que os processos, né, de ampliação de carga horária, eles têm sido deferidos, né? O Estado tem aprovado, né, a ampliação de carga horária da carreira de técnico específico. Isso implica no aumento da produtividade dos setores administrativos por conta desse aumento, né, na contrapartida de trabalho, por conta do aumento da carga horária. Então, esse é um ponto também. Com relação aos docentes, a gente percebe que 3% eles trabalham 20 horas, dos docentes eles trabalham 20 horas semanais, não, geralmente, os docentes, 45% eles trabalham 40 horas semanais, e 53%
33% trabalham 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Então, a gente tem um quantitativo maior de servidores trabalhando 40 horas semanais. O que eu trago de observação aqui é que o REDA, né, o servidor REDA, o docente REDA, ele não tem a possibilidade de solicitar a ampliação de carga horária para dedicação exclusiva. Então, justamente por isso a gente não tem nenhum nessa condição. E agora a gente vai falar um pouco, de forma muito breve, sobre o controle de frequência, né? Que é um ato discricionário da administração pública e é um dever previsto no Estatuto do Servidor Público, que é um dever do servidor ser assíduo, pontual ao serviço, inclusive comparecendo à repartição em horário extraordinário quando convocado. Portanto, é um direito do empregador, né, a exigência da frequência de seus colaboradores, como também é um dever do servidor o cumprimento da disposição legal prevista no Estatuto. Então, atualmente a gente tem, desde 19 de março de 2020, a gente tem atuado de forma remota, né? As nossas atividades, elas têm sido feitas para a maioria dos servidores na modalidade de trabalho remoto. Mas, independente da modalidade de trabalho, a gente precisa, de fato, verificar, né, essa compatibilidade entre a carga horária de trabalho e o que a gente tem recebido como remuneração. Basicamente, eu encerro a minha fala com relação a como conseguir, né, verificar a carga horária através do contra-cheque. E eu vou passar a fala para Bia, que vai trazer para vocês os documentos necessários para a abertura do processo de aumento de carga horária das principais carreiras, né? Bom dia, meu nome é Jamile, mais conhecida como Bia. Você passa para mim, Ana, por favor? É contigo? Pronto. Como elas falaram, eu vou informar sobre os documentos necessários que são utilizados para poder fazer o aumento da carga horária, assim como o fluxo desse processo. Porque muita gente, às vezes, manda e-mail para a gente perguntando sobre... Só um segundinho que eu vou fechar aqui a porta, tá um barulho muito grande aqui. Pronto, perdão. Espero que tenha melhorado. Então, assim como o fluxo de processos que o processo corre. Porque muita gente manda e-mail para a caixa da GRH, da SAP, perguntando, tá, onde é que está meu processo? Por que está parado? Por que não dá andamento? Às vezes não é porque não está dando andamento, porque precisa de outros documentos que estão sendo providenciados. Mas vamos lá, começando com os documentos necessários para docente. Eles têm que iniciar o processo no SEI como o tipo de processo, servidor, alteração e retificação de dados funcionais. Eles têm que incluir a RDV, né, que já tem no próprio sistema SEI, e tem que preencher e não esquecer de assinar. O currículo Lattes, do CNPq, também é autenticado eletronicamente, e informar a proposta de plano de trabalho. Esse informe, eles têm que encaminhar, esse processo, eles têm que encaminhar eletronicamente para o departamento. Pode passar, Ana, por favor? Pronto. Aqui é o fluxo, após ele reunir toda aquela documentação, aqui é o fluxo do processo. Ele vai abrir o processo com aquela documentação e ele vai encaminhar o processo para a área dele, para a área emitir o parecer sobre o pedido. E aí, com a emissão desse pedido, o processo ele vai para o departamento homologar essa solicitação e dar o parecer pelo Conselho Departamental, ou ad referendum. O processo vai seguir para a grade,
para a Prograde também emitir o parecer. Após a Prograde emitir esse parecer, esse processo vai ser encaminhado para a SAP. Encaminhado para a SAP, nós vamos fazer a instrução do processo e a inclusão do mapa de tempo de serviço. Esse mapa de tempo de serviço, ele é solicitado pela SAEB para ser informado quanto tempo que o servidor já tem de atividade. Com isso, a gente encaminha para o GRH o GRH solicitar à reitoria que seja feita a homologação do pedido. A gente só pode dar continuidade ao processo se a reitoria homologar esse pedido da alteração. A reitoria homologando, nós vamos fazer o cálculo do impacto financeiro e vamos solicitar para as plans fazer a emissão do ordenador de despesa. Incluímos o ofício da reitoria, assinado pelo reitor, e encaminhamos esse processo para a SAEB. Dentro da SAEB, eles vão fazer todo o trâmite, eles vão verificar o processo, eles vão encaminhar para o COP, para poder realizar o impacto financeiro, se a despesa, se vai ter a despesa, o ordenador de despesa está correto. E após essa análise da SAEB, ele tem dois caminhos. Ou o processo é deferido, que eles encaminham para a publicação da portaria, e após essa publicação, ele volta para o GRH para a gente fazer o encaminhamento para os ajustes financeiros feitos pela SPAG por Iana, ou então o processo é indeferido, que aí a gente faz o encaminhamento para o docente que teve a solicitação indeferida. Aqui é os documentos necessários para abertura de diminuição de carga horária. A diminuição da carga horária, ela também tem que ser realizada pelo SEI, porque, assim, muitas vezes o servidor quer realmente diminuir a carga horária dele por incompatibilidade, por outras questões. Só que, para isso, é um processo totalmente diferente, não precisa de toda aquela documentação. Então, é só ele encaminhar, preencher o requerimento de direitos e vantagens. Esse requerimento de direitos e vantagens, preenchido e assinado, pode encaminhar, Ana, por favor? Esse documento, ele vai ser encaminhado para a área patriciência. Não é só assim, eu vou diminuir e acabou. A área tem que ser informada porque tem os encargos docentes que vão diminuir. As horas-aulas do docente, ele vai diminuir. Então, essa carga horária ela tem que ser redistribuída para os seus colegas. Que aí a área dando o seu parecer, o parecer não, a ciência, na verdade, né? Porque a diminuição é do interesse do servidor. O processo vem para a SAP, a gente faz a instrução processual e não havendo nenhum empecilho, a gente faz o lançamento no RH Bahia. O que difere do aumento e da diminuição da carga horária? O aumento ele é lançado pela SAEB, não é a GRH PGDP SAP que lança. E a diminuição, como não há o aumento do orçamento, então ela pode ser realizada pela SAP, ela é realizada pela gente. O aumento da carga horária a gente não pode falar. A data de início é a SAEB que informa. A diminuição é o servidor que vai informar. Os documentos necessários para abertura de processos de técnicos e analistas. O tipo de processo também vai ser alteração e retificação de dados funcionais. Também tem que incluir a RDV. Todo o processo tem que ser incluso a RDV. Só que aí o servidor vai incluir a declaração contendo motivo, informar se ele exerce uma atividade, se já exerce outra atividade, tanto sendo privada ou pública, e tem que ser levado em conta que, a depender do cargo, não pode haver acumulação de cargos, então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E como vai ficar esse horário? Como vai ser cumprido esse novo horário? Por exemplo, se a pessoa é 30 horas, trabalha do turno de 8 às 13, o seu novo horário pode ser de 8 às 12, de 14 às 18. Então, ele tem que informar como é que será esse novo horário dele. Pode passar, Ana, por favor? Após a abertura do processo no C com aquela documentação, o servidor vai ter que encaminhar o processo para o seu chefe imediato para emitir o parecer. Está pedindo a troca.
Pode continuar? Após a abertura do processo, ele vai ser encaminhado para o chefe imediato para ele poder emitir o parecer sobre o pedido. Quando o chefe imediato emite esse parecer, o processo é encaminhado para a SAP para a gente fazer a instrução processual e o mapa de tempo de serviço. Basicamente, o processo é o mesmo. Que a gente... Os documentos são diferentes, mas o processo é o mesmo. Tem que ter a inclusão dos informes, tem que ter a instrução do processo, tem que ter o mapa de serviço, e aí a gente encaminha, o GRH encaminha para a reitoria para também fazer a homologação. Quando a gente tem essa homologação, temos o cálculo do impacto financeiro e ordenador de despesa. Passa, por favor. E a inclusão de ofício assinado pelo reitor e a gente encaminha para a SAEB, que aí a SAEB também vai analisar o processo. Se for deferido, a gente vem o número da portaria, a gente manda para esse PAG para poder realizar o cálculo dos ajustes financeiros, e se for indeferido, a gente avisa para o requerente. Passa, por favor, Ana. Para a diminuição de carga horária, é a mesma situação. Tem que ser incluída a RDV, processo servidor e alteração e retificação de dados funcionais. Incluir a RDV, informar a data para o início da redução. O servidor vai encaminhar para o chefe imediato para a ciência do pedido. O processo vem para a SAP, a gente faz a instrução e faz o lançamento no RH Bahia. Tem uma coisa importante que eu tinha esquecido de informar. Docente REDA, docente que não tem o cargo efetivo, que é de contrato. E também servidor. Ele não pode solicitar alteração ou aumento da carga horária, tanto docente quanto o técnico e analista. Analista não, é técnico específico. Tanto o docente quanto o técnico específico, ele não pode solicitar o aumento da carga horária, mas ele pode solicitar a redução. O aumento não pode porque ele já é previsto no contrato. Então, não pode haver uma despesa maior do que já é previsto no contrato. Só que ele pode solicitar a diminuição. Então, assim, muitas vezes, mas sempre no interesse do departamento, ter um professor com mais carga horária, até pela demanda, porque está terrível. E até pelo setor também, porque nosso quadro de pessoas está bem reduzido. Só que, assim, o servidor REDA ele não pode solicitar o aumento, só a diminuição.